Olá pessoal, sou o professor Patrick de Física, voltamos aqui para a nossa segunda aula do primeiro ano, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai discutir nessa aula de hoje com vocês, pessoal? Então, o que nós vamos ver com vocês hoje? Então, meus amados, a gente vai discutir o movimento uniforme, o encontro de imóveis do movimento uniforme, os gráficos do movimento uniforme e tem mais um movimento que é o movimento uniforme variado, que a gente vai discutir hoje, né, dando tempo lá para nós, tá bom? Então percebam que a gente definiu na aula passada o conceito de movimento, né, conceito de referencial, posição, movimento progressivo, retrógrado e a questão da velocidade, né? Então a gente viu lá no finalzinho da aula. Então a velocidade ela é definida lá, para a gente lembrar lá um pouquinho, como sendo o quê? A variação da posição em certo intervalo de tempo. Então quando você pensa lá, viu uma plaquinha lá escrito lá 60 km por hora. O que significa aquela plaquinha lá pra gente? Então, se você pensar fisicamente, ela significa que em uma hora o móvel deveria percorrer 60 km. Joia? Então, quando você analisa a velocidade, fisicamente ele está dizendo quanto que um móvel vai percorrer num certo intervalo de tempo lá pra gente. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, o que é o movimento uniforme? Então vamos pensar no seguinte, movimento é quando um corpo ele se afasta ou se aproxima de um determinado referencial. Uniforme. Então uniforme, eu estou dizendo para você que é o seguinte, então você pensa na tua escola, por que se usa uniforme? Se você pensar, todo mundo usa uniforme para quê? Para questão de todo mundo ficar igual. E é importante o uniforme, né, pessoal? Questão de segurança, questão de identificação do colégio de vocês. Então, quando você fala movimento uniforme, você diz que aquele deslocamento ele é igual. Ou, outra palavra, ele é constante. Mas como é que você avalia isso? Em relação ao tempo. Então, por exemplo, se o movimento é uniforme, estou dizendo para você que, posso dizer para você, considerando o conceito de velocidade, né? Que ele vai andar, a cada segundo ele anda 2 metros. Então, em 1 segundo, 2 metros. Em 2 segundos, 4 metros. Em 3 segundos, 6 metros. Então, o que é o movimento uniforme? Uma definição mais formal, né? Então, o movimento uniforme, ele é aquele que a velocidade escalar é constante no tempo e diferente de zero. Ou seja, o móvel ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. Então, é aquilo que eu falei para você. Então, a velocidade lá é 2 metros por segundo. Né? Vamos voltar naquele exemplo lá de novo, para a gente fixar bem. Então, a gente tem lá um móvel que anda lá 2 metros por segundo. Então, em 1 segundo, 2 metros. Em 2 segundos, 4 metros. Em 3 segundos, 6 metros. Então, isso é o movimento uniforme. E aí, o movimento uniforme é importante frisar que ele é independente da trajetória. Se vocês puderem marcar em algum lugar aí, marquem essa informação que é importante, que é independente da trajetória. Entretanto, tem um porémzinho lá. A trajetória for definida por uma linha reta, a gente pode chamar ele de movimento retilíneo uniforme, que é o MRU, que você deve ter discutido lá com o teu professor de ciências lá no 9º ano. Então, o MRU, ele vamos dizer que ele é um movimento dentro do movimento uniforme, né? O movimento retilíneo, por quê? Ele é característico por ter a trajetória em linha reta. Mas, como eu mostrei para vocês, a trajetória são diversas posições. Então, eu posso fazer análise do movimento dentro de sua trajetória. Tá bom? Então, a gente com essa informação, a gente já consegue avançar um pouquinho. Então, para a gente estudar o movimento, então todo fenômeno na física, a gente tem que ter a matemática para jogar. Então, a gente tem que brincar com os números, por quê? A gente precisa muitas vezes dar uma quantidade. Então, por exemplo, velocidade. Velocidade é o quê? 60 km por hora, que foi o exemplo que eu passei para vocês agora. Ou seja, é um número, é uma grandeza física. Ela é medida, né? Então, a gente tem ali a definição da velocidade de novo. E a partir dessa medição, a gente tem uma equação horária do movimento uniforme. O que é essa equação horária? Então, é uma equação, como vocês viram lá na matemática, né? Que ela vai me permitir descrever qual vai ser a posição do móvel num certo instante de tempo. Então eu quero saber, tem um movimento lá acontecendo, eu falo, depois de 3 segundos, onde é que meu corpo vai estar? Né? Então ali ele tem ali fazendo os ajustes da equação da velocidade, ali para vocês aqui, né? Então você percebe ali que se você tem ali aquela equação que é S igual a S0 mais V vezes T. Só lembrando que a posição inicial e a velocidade são constantes. Aí eu pergunto para vocês, por que são constantes?
Então, por que elas são constantes, prof? Porque você, primeiramente, a posição inicial vai ser o quê? O referencial. Perfeito. Então vai ser o referencial do movimento. Enquanto que a velocidade ela é o quê? Uniforme. Então a característica da velocidade uniforme, da velocidade constante, é o que vai me caracterizar no movimento. E ali você tem um quadradinho vermelho aqui, ó. Aqui, tem um quadradinho vermelho. Então perceba lá que quando a velocidade ela é positiva, o movimento é progressivo. Então você lembra lá, quando eu mostrei para vocês o movimento progressivo e retrógrado na aula passada, a gente discutiu lá a questão de que quando a posição era positiva, ele estava se afastando. Então você pode dizer que quando a velocidade é positiva, você pode dizer que ele está se afastando mais rápido ou se afastando mais devagar, no movimento progressivo. E quando ele está negativo, o movimento retrógrado. Então você pode analisar o movimento retrógrado não só em função do deslocamento, mas sim em função da velocidade também. E você pode ter velocidade positiva ou a velocidade negativa ali também. Tranquilo, pessoal? Então, quando a gente tem essa informação dessa equação horária do movimento, mais para frente, daqui a pouquinho, ela vai nos apresentar um gráfico, que a gente vai discutir esse gráfico com vocês depois. Tranquilo? Bom, e aí tem a questão do encontro. Tá? O que é o encontro? Então, o encontro vai acontecer sempre que os móveis ocuparem a mesma posição em relação ao mesmo referencial num dado instante de tempo. Então, se você pensar lá em dois móveis, né, que tem A e B, né? Então tem nós A e B. Então vamos fazer um esqueminha aqui para a gente discutir essa questão aqui, tá? Então vem comigo. Então vamos lá, vem comigo. Então aqui, vamos pensar a seguinte situação. Eu tenho dois móveis lá, tá joia? Eu tenho aqui um móvel ocupa a posição A e outro móvel aqui ocupa a posição B. Tranquilo? Então, o que vai acontecer nessa situação? Então, eu posso pensar da seguinte maneira. Esse móvel A, ele está numa posição S0A, movendo-se com a velocidade VA, que ela é constante. Ou seja, ela não vai mudar no tempo. E o móvel B, por sua vez, ele vai ser de uma posição S0B, ou seja, a posição inicial B, com uma velocidade B, que a gente pode assumir ela como constante. Tá? Então, se você perceber, eu posso descrever o movimento em função das duas equações. Então, se eu pensar para esse móvel A, o que eu vou ter aqui? Que a posição do A, ele vai ser a posição A mais a velocidade do A vezes o tempo. Em contrapartida aqui o B, como é que calcula o B? Lá pela equação horária que eu mostrei para vocês agora há pouco. SB igual S0B mais VB vezes o tempo. Olha aqui, que interessante. Mas percebe o seguinte, que quando eu tenho o encontro, né, quando você vai ter um encontro lá, o que vai acontecer? A posição. Então, quando acontece aqui o encontro, o que eu vou ter? A posição do A vai ser igual à posição do B no exato instante em que o tempo de A é igual ao tempo de B. Que a gente pode chamar simplesmente de tempo. Então você percebe que você pode fazer uma descrição do movimento, né, fazendo a seguinte situação, igualando as equações. Então quando eu igualo, você vai ter o quê? Que S0A mais VA vezes o tempo igual S0B mais VB vezes o tempo. Olha que interessante. Então você pode trabalhar com as equações. É claro, você vai ter valores na brincadeira, né? Então vocês vão poder discutir com isso, vocês vão poder discutir com valores, né? Com equações reais. Então o que vai acontecer? Então você pode ainda aprofundar isso aqui e ver a seguinte situação, ó. Que o tempo onde isso aqui acontece, né? Estão fazendo os devidos ajustes, considerando que o tempo é o mesmo. Então você vai ter aqui a posição inicial em A menos a posição inicial em B
E aqui, a velocidade em B menos a velocidade em A. Ou mais, né? Por que tem a questão de mais ou menos, né, pessoal? Porque vai depender se o movimento é progressivo ou retrógrado. No caso aqui, ele pode estar indo para cá, ou o B ele pode estar indo para cá também. Então, eu posso ter mais ou menos a velocidade de B ali. Então, deixa eu trocar aqui. Então, seria VA mais ou menos VB, certo? Mas esse mais ou menos seria em relação ao quê, prof? Em relação ao referencial de análise, né? Então, de acordo com o referencial que você tivesse, nós estudando, você teria essa descrição aí feita através dessa equaçãozinha aqui que você pode usar para estudar ela também. Tranquilo? Então, vamos brincar de fazer exercício agora. Então, aqui. Tá. Então, você tem ali o exercício do vestibular da Mackenzie, que ele diz para nós o seguinte. Então, uma partícula, ela descreve um movimento uniforme cuja função horária é 2 menos 2 mais 5t, com o S em metros, que é a posição, né? E o t em segundos. Né? Então, nesse caso, vamos afirmar que a velocidade escalar da partícula é. Então, aqui. Então, vamos lá, pessoal. Então, olha só. Se você pensar, eu dei uma equação horária. Função horária e equação horária é a mesma coisa, são sinônimos, tá? Então, você pode usar, chamar tanto de função horária quanto de equação horária, que dá na mesma. Tranquilo? Então, o que acontece? Eu tenho essa equação aqui. S igual a S0 mais V vezes o tempo. Tranquilo? Só que qual que é a equação que o problema está me dando? S igual a menos 2 mais 5 vezes o tempo. Olha lá. Se eu comparar essas duas equações, o que a gente vai ter lá, pessoal? Então vem comigo. Então olha só, perceba que a posição inicial ela é descrita pelo menos 2, olhando a equação ali. Né? E a velocidade ela é descrita lá pelo 5. Como nós estamos verificando em unidade do sistema internacional, né? Então veja lá que ele quer saber qual que é a velocidade escalar média. Né? E ele está verificando também a questão do movimento. Então eu sei que a velocidade escalar média seria 5 o quê? Considerando as unidades do sistema internacional, metros por segundo. Olha ali. Então, percebe? Então aqui a gente já descarta 3 alternativas. Olha, vem comigo. Ele pode descartar lá a letra A letra B e a letra E. Então, a letra A não é verdade, a letra B também não é verdade, e a letra E também não é verdade. Nos sobra ali quem? A letra C e a letra D. Então, qual que é a certa? Então, veja só, então a velocidade, ela é maior ou menor que zero? Então, a velocidade, ela é positiva, ela é maior que zero. Lembrem-se lá, o movimento, quando ele é positivo, ele é o quê? Progressivo. Então, onde está o progressivo? Então, aqui, está na letra C de cebola. Então, a letra C é a correta lá pra gente. Tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Então, aqui tem uma outra perguntinha que a gente pode aplicar com vocês aqui. Então, aqui. Considerando os conceitos apresentados acerca do movimento uniforme, de novo, o que é o movimento uniforme, pessoal? Então, o movimento uniforme, vamos lembrar lá, é aquele cuja a velocidade ela é constante. Ou seja, ele vai verificar que o distanciamento do móvel ele é o mesmo a cada instante de tempo. De novo, se a velocidade lá
20 metros por segundo, significa que ele está em movimento uniforme, significa que a cada segundo ele vai se afastar quanto? 20 metros. Ok? Então, vem aqui comigo. Ali, deixa eu sair da frente de vocês aqui. Olha só. Então, considerando os conceitos apresentados acerca do movimento uniforme, é correto afirmar que, então eu quero saber o que está certo ali. Então, a letra A diz o seguinte, que a velocidade é constante. Joia. Mas é constante. Até aqui está ok. Agora vamos continuar a ler o resto da afirmativa lá. Isso significa que um móvel que percorra 60 km por hora em uma viagem de 3 horas terá percorrido 20 km? O que é a velocidade que eu falei para vocês? Velocidade é o quê? A variação da distância num certo intervalo de tempo. Então, se a velocidade é constante e eu digo que ele está viajando a 60 km por hora, o que significa? Que em cada hora ele vai andar quanto? Perfeito? 60 km. Então, a letra A ela é errada por quê? Por causa desse finalzinho aqui. Né? Que está dizendo que em 3 horas ele percorreu 20 km. O que não é verdade com a condição que ele me dá aqui. Então, a letra A está errada. Então, essa aqui a gente dá tchau para ela ali. Agora a letra B. O movimento uniforme é dependente da trajetória. Pode parar aí. Não precisa nem ler o resto. Por quê? O que eu falei para vocês lá no começo da aula do movimento uniforme? Que ele é o quê? Independente. Então ele é independente. Então a letra B também se pode expressar que está errado. Não precisa nem ler o resto, só porque ele dependente já matou ela. A letra C. No encontro de móveis em movimento uniforme, os corpos envolvidos ocuparão a mesma posição inicial. Opa, o que eu desenhei para vocês lá agora há pouco? Que cada um ocupava uma posição inicial diferente. Se eles começam na mesma posição, eles não vão estar no encontro, né? Porque já estão na mesma posição no começo. Então o encontro não existiu, porque o encontro acontece quando o movimento acontece. Então eles podem ocupar a mesma posição inicial desde que haja um movimento e eles retornem até seu ponto inicial. Ok? Mas, em intervalo de tempo distinto. Então ela está errada também. Né? Então a letra C é totalmente desconexa com o que a gente já discutiu aqui. Tranquilo? E a letra D. Sua velocidade escalar é constante. Ok. Joia. Logo, para um móvel a 40 metros por segundo, percorrerá a distância de 200 metros após 5 segundos de viagem. Vem comigo. Então, se eu digo para você que o móvel ele percorre lá 40 metros por segundo e a velocidade ela é constante, ou seja, ela é uniforme, então a cada segundo ele vai andar 40 metros. Então, vem comigo. 1 segundo, 40. No segundo seguinte, 80. 3 segundos, mais 40, 120. 4 segundos, 160. 5 segundos, 200. Então, a letra B é a nossa alternativa correta lá, pessoal. Então, você pode jogar lá na letra D, que tá certinho. Tranquilo? Então, agora a gente vai começar a estudar. Toda vez que você tem uma equação, não é? Ela vai ter um gráfico. Então, lá na matemática, você vai discutir lá com o teu professor as questões das funções, não é? Como eu falei para você, função horária, equação horária. Então, lá na matemática, o teu professor, ele vai discutir com você esse conceito mais para frente. Tá joia? Então, para a gente poder interpretar algum fenômeno, muitas vezes a gente pode fazer utilização de um gráfico. Então, como é que a gente pode analisar esse gráfico? Então, você perceber, a equação do movimento uniforme, então vem para cá. Então, a equação do movimento uniforme é dada como? Então, a equação do movimento uniforme é S igual a S0 mais V vezes T. Vamos pensar aqui em valores. Então, vamos dar um valor aqui. Então, a posição vai ser o quê? 5 mais 10 vezes tempo. Certo? Então, digamos que eu queira saber onde que esse móvel vai estar depois de 2 segundos. Né? Então, se T igual a 2, então, só substituir aqui. O que a gente faz primeiro, gente? Multiplicação ou soma? Multiplicação. Perfeito. Então, aqui, ó. 10 vezes 2, 20 mais 5,
25 metros. Aqui é 2 segundos. Então perceba que se você fizer esse cálculo aqui, você vai ter um gráfico, né? Que ele é descrito por uma reta ascendente, ou seja, apontando para cima, se for um movimento progressivo, ou descendente, se o movimento for retrógrado. Por outro lado, se a gente comparar o gráfico descritivo da velocidade do móvel, percebemos que vai ser descrito uma reta paralela ao eixo das abscissas. Tá? Então, o que ele vai ter aqui? Então vamos analisar lá. Tá aqui, vem comigo. Então aqui, no gráfico, né, você tem aqui esse gráfico mais à direita, né, que são as retas ascendentes. Então é um gráfico da posição contra o tempo. Então a reta vermelha representa o retrógrado e a reta roxa o progressivo. Então o que você percebe? Que a reta está descendo. Então o que está acontecendo com o móvel? Ele está caindo cada vez mais, né? Então está se afastando da posição de referência. E no progressivo ele está o quê? Ele está cada vez mais se afastando, né? E aí você percebe ali que quando você tem a questão da velocidade, olha lá. Então a velocidade é o quê? Então perceba, você tem uma reta roxa para cima e uma reta vermelha para baixo da linha do tempo. Duas perguntas para vocês, para nós pensar aqui junto. Primeiro, por que uma reta está acima do eixo do tempo e outra reta está abaixo do eixo? Primeira pergunta. Segunda pergunta, por que são duas retas paralelas essas velocidades aí? Vamos pensar um pouquinho junto. E aí? Tranquilo? Vamos lá. Então primeiro, nós estamos estudando o quê? O movimento uniforme. Qual que é a característica do movimento uniforme? O movimento uniforme, a velocidade ele é constante. Então, o que significa essas linhas retas paralelas? Significa que, não importa o tempo que passar, a velocidade vai ser a mesma. Não é? Pensa naquele nosso exemplo lá que eu falei para vocês que a nossa velocidade ali era 10 metros por segundo. Não é? Então, o que você tem? Você tem ali que não importa o tempo que eu tiver, a velocidade sempre será 10 metros por segundo. Então é como se pensasse que aquela linha roxa que está ali desenhada ali em cima aqui, aquela linha roxa ali, ela está me mostrando o quê? Ela está me mostrando que a velocidade ela é 10 metros por segundo. Mas pensando lá no eixo cartesiano, deve ter aprendido lá o eixo cartesiano lá na matemática. Para cima do eixo X, ele é o quê? Positivo. Velocidade positiva, que tipo de movimento que eu tenho? Ali, ó. Olha lá na reta ali contrária. Progressivo. Tranquilo? Agora abaixo, a velocidade negativa. Então significa que ela é negativa, mas ela é constante. Né? Ela é constante a todo instante. Então o que você percebe lá? Que ela é um movimento retrógrado. Então a reta paralela está me dizendo o quê? Na velocidade. Presta atenção. A reta paralela na velocidade. Ela está me dizendo o quê? A velocidade ela não se altera no tempo. Tá? E se porventura ali na posição eu tivesse por um acaso aqui uma reta paralela também? O que significaria essa reta paralela ali no meio? Então veja, a reta paralela está dizendo o que para mim, gente? Então, voltando lá na velocidade, o que ela está dizendo para a gente? Está dizendo que a velocidade não se altera. Agora, se eu verificar aqui para a posição, então se tem uma reta paralela na posição, eu estou vendo que o quê? Exatamente, que a posição não se altera. Logo, o que eu posso concluir? Que nessa reta paralela que eu desenhei aqui para vocês, ele está parado. Ou seja, ele tem uma velocidade nula. Tá? E onde que estaria essa velocidade nula aqui? Então, a velocidade estaria bem aqui. Ó. Então, a velocidade daquela reta que eu desenhei aqui estaria ali em cima do eixo do tempo. Por quê? O que é a velocidade? É a variação da posição do tempo. Logo, se o móvel está parado, ele não altera essa velocidade. Tranquilo, pessoal? Então, vamos embora. Então, aqui a gente tem um probleminha
de vestibular para a gente analisar aqui para vocês. Tá? Então aqui uma passagem de nível. Uma passagem de nível, a cancela é fechada automaticamente. Quando o trem está a 100 metros do início do cruzamento, vamos lá de novo. Em uma passagem de nível, a cancela é fechada automaticamente quando o trem está a 100 metros do cruzamento. O trem de comprimento, 200 metros, move-se com velocidade constante de 36 km por hora. Assim que o último vagão passa pelo final do cruzamento, a cancela se abre, liberando o tráfego de veículos. Tá? Considerando que a rua tem uma largura de 20 metros, o tempo que o trânsito fica contido desde o início do fechamento da cancela até a início dessa abertura é em segundos. Então vem comigo. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então percebam que eu falei para vocês uma informação importante. Que o trem está a 100 metros, o trem tem 200 metros de comprimento. Voltando lá na nossa primeira aula. O trem, ele é um ponto material ou um corpo extenso? Um corpo extenso, né? Por quê? O tamanho do trem não vai influenciar aqui? Vai. Então vejam que eu tenho que considerar o tamanho do trem. Então é o seguinte. Então eu tenho a seguinte situação que numa passagem de nível a cancela é fechada automaticamente quando o trem está a 100 metros do cruzamento. Então o trem ele tem aqui, ó. ...200 metros. Né? Então, isso só o trem. E a rua... ela tem ali... 20 metros, né, pessoal? Então, ela tem 20 metros. Só que o que acontece? Ela se fecha automaticamente quando o trem está a 100 metros do início do cruzamento. Então, você perceba que quando que o trem vai passar? Então, quando que ela vai abrir? Depois que todo o trem passar. Pergunta. Quando que eu posso dizer que o trem passou completamente? Quando a locomotiva passar? Ou quando o último vagão terminar de passar? Exato, quando o último vagão terminar de passar. Então vem comigo. Então como é que a gente vai resolver esse exercício aqui? Então vamos lá. Então a gente sabe, nós sabemos, que o trem, ele tem lá os seus 200 metros, só que a cancela se fecha quando ele está a 100 metros dela, certo? Então aqui a cancela vai fechar. Se eu pensar aqui na rua, a largura da rua são 20 metros que o exercício falou. Tá joia? Só que, de novo, quando que ela vai passar? Quando o trem passar por completo. Não é? Então, você vai ter a situação de quando esse cara, essa posição aqui, opa, esse aqui não é muito legal. Você vai ter a situação que é quando esse carinha aqui, essa posição aqui, ela chegar aqui de novo. Só que isso vai acontecer quando? Isso vai acontecer depois que o trem passar para cá, novamente com seus... quando os 200 metros do trem passarem, aí ela vai abrir. Então, pensa comigo aqui um pouquinho. Então, se você pensar no movimento, pensando agora aqui, agora a gente vai fazer uma coisa chamada, nós vamos transferir o movimento. Então, a gente está analisando o corpo extenso, viu a influência das dimensões, agora a gente vai pegar um ponto específico daquele corpo lá. Tá? A gente vai pegar um ponto específico daquele corpo. Que ponto é esse que a gente vai pegar? A gente vai pegar a parte traseira do último vagão, porque como a gente discutiu agora há pouco, né, pessoal? A gente vai analisar o movimento até que passe a última parte. Então, o que vai acontecer? Eu vou analisar quando essa última parte passar. Só que quando essa última parte
chegar aqui, isso vai acontecer quando todo o trem passar por lado de cá. Tá joia? Então, eu tenho que avaliar a seguinte situação. Então, ele vai sair daqui. Então, aqui eu posso dizer que é o 0. E ele vai andar até chegar aqui. Então, quantos metros que eu vou considerar lá? Né? Então, ele vai atravessar em quantos metros? Então, eu vou considerar aqui, ó, 100, 200, 300 e 20. Certo? Então, eu não vou considerar a frente do ônibus, vou considerar a parte traseira dele. Certo? Então, esse é meu estudo que eu vou fazer ali. Ok? Então, quando o trem passa por completo, né? Quando todos os 200 metros passam para essa situação aqui. E aí ele fala lá que o trem, ele se move a velocidade de 36 km por hora. Só que perceba, está tudo em metros. Faz sentido eu trabalhar com a velocidade em quilômetros por hora? Não. Então veja que compensa dividir isso aqui por 3,6. Se nós fizermos essa divisão, quanto que vai dar? Então se você fizer a divisãozinha lá pra gente, isso aqui vai dar 10 metros por segundo. Então se a gente vê lá que, a gente vê lá no probleminha lá, voltando ali de novo. Ali. Numa passagem de nível, a cancela é fechada automaticamente quando o trem está a 100 metros do início do cruzamento. O trem, né, ele tem lá o comprimento, né, de 200 metros e ele está com velocidade constante de 36 km por hora, ou 10 metros por segundo. Então, assim que o último vagão passa pelo final do cruzamento, a cancela se abre. Tá? Então, ele quer saber depois de quantos segundos que ele vai analisar. Bom, então eu posso pensar o seguinte. Então, vem comigo aqui. Então, eu posso analisar através do conceito de velocidade, não é? Então, aqui, ó. Então, a velocidade é igual a distância sobre o tempo. Bom, veja, a velocidade eu conheço. É 10. A distância eu conheço, que é 320. Então, é só substituir aqui, ó. Então, 10 é igual a 320 divididos pelo tempo que eu ainda não conheço. Tranquilo? Então, olha só. Então, eu coloco um que está escondido aqui embaixo e multiplico cruzado. Para poder o quê? Isolar a diferença do tempo lá. Então, você tem lá aqui 10 vezes o tempo é igual a 320. Então, o tempo vai ser o quê? 320 divididos por 10. Olha ali, ó. Dividido por 10, pode cortar o zero, né? Então, corta o zero fora. Então, o tempo vai ser o quê? 32 segundos. Então, voltamos ali no nosso probleminha. A letra A. 32 segundos aqui. Ok? Tranquilo? Então, agora ali você tem o tempo de encontro. Tá? Então, se parar para pensar, a gente já discutiu essa questão do tempo de encontro, discuti lá anteriormente com vocês, né? Então, o que a gente tem? Então, a gente viu anteriormente, né, que o encontro, ele acontece quando dois móveis ocupam a mesma posição no dado instante de tempo. Contudo, as dimensões podem influir na nossa análise, bem como a direção do seu movimento. Então, veja ali, aquele exemplo lá que a gente fez para o trem agora pode ser compreendido como uma espécie de encontro, pessoal. Em que, se você parar para pensar, em que aqui, essa posição, ela se encontra com esse ponto aqui. Ah, professor, mas é um ponto fixo. Pode acontecer, podemos ter essa exceção aí para a gente poder interpretar o movimento aí. Fica mais fácil para a gente, tá? Então, com os dois móveis, A e B, se para uma distância x, que se movem com a trajetória retilínea como a gente está vendo ali, tá? Então, o que acontece? Se você pensar que os corpos se movem na mesma direção, mas nos sentidos contrários, o tempo para ele se encontrar é aquilo ali. Você vê que tem ali que eu falei para vocês, do mais ou menos, estão vendo? Então, aquele mais ou menos ali que eu mostrei para vocês,
era justamente a questão para perceber se estavam se movendo no mesmo sentido ou no sentido oposto. Então, quando eles se movem em sentidos opostos, no mesmo sentido, é menos. Né? Então, ali vai ter, então, vendo aqui, ou seja, a diferença vai ser o quê? A diferença deles se encontrarem. Mas lembrando que aquele que está atrás, a velocidade tem que ser maior, senão não vai alcançar. Né? E quando eles movem na mesma direção, porém em sentidos opostos, o tempo de encontro é a soma das velocidades ali no denominador. Tá certo? Então perceba ali que é aquela análisezinha que eu fiz com vocês agora há pouco. Tranquilo? Então, aqui eu só dei uma ênfase maior para lembrar vocês, né, que as dimensões também podem fazer análise ali. Tá? Então agora aqui tem uma questão do Enem para a gente estudar gráfico também. A gente está estudando gráfico, então tem um gráfico um pouquinho diferente. Então ali numa prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Então tem ali representado um gráfico lá. E aí ele pergunta pra gente, em qual situação que a velocidade ela é aproximadamente constante. Então nós vimos, né, que a velocidade constante ela vai acontecer quando? A velocidade constante ela vai acontecer quando o gráfico ele é uma reta paralela. Tá? Então onde que a gente tem reta paralela aqui? Quando a gente for parar para olhar, a gente tem uma reta paralela, podemos dizer que a reta é próxima de uma paralela, né, gente? Nesse pedaço aqui, até esse pedaço aqui, ó, mais ou menos. Então, a resposta se aproxima seria o quê? Entre 5 e 8 segundos. Por quê? De 0 a 1 segundo, o que acontece? Ela está curva. De 1 a 5 segundos, o que acontece? Ela ainda está curva. Agora, de 5 a 8, ela tem uma retinha aqui. Ou seja, ela é uma aproximadamente constante. Ela tem que ser uma aproximadamente uma reta. Então, ele viu que a gente pode ter aqui, mas a gente pode, como é aproximadamente, a gente pode alongar para cá. Né? Aí de 8 a 11, ele começa a curvar de novo. E de 12 a 15, já é uma curva bem acentuada ali. Tranquilo, pessoal? Então percebam que a gente pode ter um gráfico diferente também. Porque ele pode ter um comportamento. Né? E é claro, ele não é reto. Você vê que tem um comportamento de um atleta. Né? Então, pode ser escrito também dessa maneira. Não sempre uma reta ascendente ou descendente. Mas isso aqui é uma exceção. Isso aqui é uma análise do comportamento do atleta. E aí a gente chega no movimento uniforme variado. Qual que é a diferença? Agora, de novo, se desloca, só que tem uma variação uniforme. E agora surge, pessoal, um conceito chamado aceleração. Então, o que é a aceleração, pessoal? Então, vem comigo. Então, a aceleração, ela nada mais é do que a variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Então, quando a aceleração, quando a velocidade muda, você diz, vou acelerar meu carro, ou seja, vai aumentar a velocidade. E essa aceleração constante é o que? A variação da velocidade num certo intervalo de tempo. E a aceleração ela é constante no movimento uniforme variado. Então, perceba. A gente tem essa situação. Então, o movimento uniforme, a velocidade é constante. Ou seja, o meu deslocamento é o mesmo, no mesmo intervalo de tempo. Agora, no uniforme variado, dizendo que a aceleração é constante. Ou seja, a velocidade ela aumenta ou diminui a mesma quantidade no mesmo intervalo de tempo. Só que aí você tem uma seguinte definição, olha lá. Então, se o movimento ele é dito acelerado, quando a velocidade aumenta, se você pensar, vou acelerar o veículo. O que se fizer acelerar o veículo? Então, significa que a velocidade dele vai aumentar cada vez mais com o passar do tempo. E esse é um movimento retardado. O movimento retardado dizendo o quê? A velocidade vai diminuir, então você está retardando o movimento, tornando ele cada vez mais lento. Então, o movimento acelerado torna mais rápido o movimento, ou seja, ele passa a percorrer distâncias maiores em tempos menores. Enquanto o movimento retardado, ele passa a percorrer o quê? Distâncias menores em tempos maiores. Então veja que tem uma distinção importante a se fazer em relação ao movimento uniforme e uniforme variado. Então é muito comum, né, o estudante mais desatento, ele confundir o movimento uniforme com uniformemente variado. Por quê? Alguma coisa é constante ali, mas no primeiro, no uniforme, a velocidade é constante. No segundo, uniformemente variado, a aceleração é que ela é constante. Tá joia? Então aqui a gente tem a análise da velocidade e da aceleração. Então, já que fazemos os dois, a gente pode analisar os dois em conjunto. Então vamos lá. Então quando a velocidade ela é positiva, o que significa? Ele está se afastando, a posição dele está aumentando em relação ao referencial.
E a aceleração positiva, ou seja, está se tornando cada vez mais rápido, está percorrendo distâncias maiores, está se afastando mais rápido do referencial. Então você tem ali o movimento chamado progressivo e acelerado. Quando a velocidade é positiva, ou seja, ele está se afastando novamente, mas a aceleração é negativa, então ele começa a se afastar mais devagar, mais pausadamente, ou seja, está se tornando cada vez mais lento, tem um movimento progressivo retardado. E assim sucessivamente, a velocidade negativa, ele está diminuindo a posição, está se aproximando, e a aceleração positiva, se aproximando cada vez mais rápido. Então o movimento ele é retrógrado, retardado. Perdão, confundi aqui. Então olha só, quando a aceleração é positiva e a velocidade é negativa, então ele é retrógrado, retardado. Por quê? Porque a aceleração e a velocidade, elas têm ali sinal contrário. Então um detalhe ali que estava me esquecendo de falar para vocês. Então quando a velocidade e a aceleração, elas têm o mesmo sinal, então o movimento ele é acelerado. Quando o sinal é contrário, o movimento é retardado. Então, por isso que eu li errado ali. Então, o movimento ele é o quê? Retrógrado e retardado. Quando as duas são negativas, ele é retrógrado e acelerado, porque ele está se aproximando cada vez mais rápido. Né? Então, teve essa questão do sinal. Então, velocidade e aceleração com o mesmo sinal, movimento acelerado. Velocidade e aceleração com sinais contrários, movimento retardado aí. Tá joia? Então, beleza. Então ele tem as equações horárias. Então a gente viu que a gente tinha uma equação horária para a posição do movimento uniforme, agora aqui você tem duas. Por quê? Observa aqui que a aceleração a gente mede em metros por segundo ao quadrado. Então assim como a posição muda, a velocidade também muda em razão do tempo. Então você pode dizer que você tem duas interpretações temporais. Você pode analisar a velocidade em função do tempo e a posição em função do tempo também. Tá ok? Então aqui você tem essas duas equaçõezinhas ali, que elas permitirão vocês descobrir qual é a posição, qual é a velocidade do móvel em relação ao tempo com as devidas unidades do sistema internacional. Tranquilo? Só que você tem uma seguinte situação, a equação de Torricelli. Quando você usa ela? Então, quando tem fenômenos acontecendo num evento muito rápido, por exemplo, ou numa situação que você não tenha como mensurar a questão de tempo, né, pessoal? Então, você consegue avaliar qual é a velocidade, o deslocamento, sem considerar o tempo. Então, a equação de Torricelli, ela é um ajuste daquelas equações que eu mostrei para vocês, uma combinação daquelas equações, juntamente com a equação do movimento uniforme, a gente pode fazer uma combinação entre elas, e você tem aí uma análise que você não considera o tempo. Né? Então, você tem a análise da velocidade ou do deslocamento, sem considerar o tempo aí. Tranquilo, pessoal? Então, você tem esse estudo ali. Então agora aqui nós temos uma outra perguntinha aqui para vocês. Então, considerando os movimentos uniforme e uniforme variado, um movimento cujo móvel se afasta do referencial, contudo, sua velocidade diminui com o tempo. Certo? Então, se ele se afasta, mas a velocidade diminui. Então, vejam. Então, a velocidade de aceleração é negativa. Certo? Então, ele está se afastando. Tá? Então a velocidade ele vai se afastando do referencial, mas a velocidade é negativa. A velocidade diminui. Então tem o quê? Um movimento o quê? Progressivo e retardado. Vocês voltaram lá na tabelinha lá. Basicamente é isso que a gente está dizendo. Então, basicamente só para a gente relembrar da nossa tabelinha ali. Tranquilo, gente? Então, basicamente você saber analisar a questão do sinal, né? Para você determinar lá. Ok? E aqui nós temos um exercício lá. E esse é o para vocês fazerem para casa. Tá? Então aqui, então tem uma prova internacional de ciclismo. Dois ciclistas, um francês, e separado por 15 metros à frente, e um inglês, se movendo com velocidades iguais e constantes de módulo 22 metros por segundo. Considere agora que o representante brasileiro, na prova, ao ultrapassar o ciclista francês, possui a velocidade de módulo 24 metros por segundo e inicia uma aceleração constante de módulo 0,4 metros por segundo ao quadrado com o objetivo de ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a prova. E no instante que ele ultrapassa o ciclista francês, faltam ainda 200 metros para a linha de chegada. Então, com base nesses dados, né, vocês têm que assinalar em quanto tempo que ele vai ultrapassar o ciclista inglês e ganhar a corrida. De novo, então esse exercício aqui que vocês vão fazer para mim, ele está associado com o quê? Com a questão de encontro e aí ultrapassagem, né? Então você tem que fazer a análise deles aí. Então percebam que nessa situação, as dimensões dos ciclistas não vão desenvolver aí.
Tá tranquilo? E aí vocês vão ter a resposta lá, que vai ser de 5 segundos. Então chequem lá para mim, por favor, né? E façam esse exercício lá, ok? Então, galerinha, ficamos por aqui. Obrigado pela aula, bons estudos e nos vemos na próxima. Até mais!